Hallo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para falar de um dos temas mais pedidos nos comentários, que é o do verbo werden. Sim, ele adquire muitas formas e muitos significados diferentes e eu vou tratar eles hoje de vocês ficarem sossegados para verem, nossa, é tudo isso que pode ser o werden. E nos vídeos futuros eu vou vir explicando cada um de forma detalhada e individualmente, ok? Porque senão o vídeo hoje vai ficar muito comprido. Já vai ficar comprido, ficaria ainda mais, ficaria impossível. Então vamos lá. Vocês veem muitas dessas formas no decorrer do aprendizado de vocês. Wird, wurde, ist geworden, würde e assim por diante. Então, como isso aparece e o que isso vai significar? Bom, a forma mais simples do werden é indicando um processo, né? Que eu falo que é o looping do verbo sein. Sein é o verbo ser e o werden é o verbo tornar-se. Eu falo, imagina o verbo sein dando uma estrela assim e se transformando em outra coisa lá pra frente. Esse é o verbo werden. Então, quando o menininho fala ali, wenn ich groß bin, werde ich Arzt, ele quer dizer que quando ele for grande, ele quer se tornar médico. Claro que a gente não fala assim em português, a gente fala eu quero ser médico, mas aqui é então, quero me tornar. Ou ich werde reich, eu vou me tornar rico. Ja? Então a gente aqui tem o normales Verb, werden, e ele pode vir com um nomen, com um substantivo, ou com um adjetivo, ou seja, Arzt, substantivo, ou reich, adjetivo. Como aqui o exemplo do mocinho que vai se tornar pai, wird Vater. E essas formas vocês também podem ver no passado. Que forma de passado? No pretérito e no perfect, que quem não lembra disso pode ver nos meus vídeos anteriores a diferença dos dois. Para a gente falar sobre isso, vamos rever algumas formas de conjugação do werden para que vocês entendam também as formas futuras que eu vou apresentar. Então, como vai ser a conjugação do werden no presente? Sim, no presente ele é um verbo com mudança de vogal. E toda vez que a gente tem um verbo com mudança de vogal, essa mudança acontece na segunda e terceira pessoas do singular. Ja, du und er. Lembra? Ich gebe, du gibst, er gibt. Ich spreche, du sprichst, er spricht. Vai acontecer com werden. Ich werde, du wirst, er wird. Depois volta tudo ao normal. Wir werden, ihr werdet, sie werden. E ele também pode ficar no pretéritum. Eu me tornei. Ich wurde. Ja, pretéritum. Lembram a regularidade do pretéritum? Sim, professora. A primeira e terceira pessoas ficam idênticas. Exatamente. Ich wurde. Du wurdest, er wurde. Olha lá, primeira e terceira iguais. Wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Relaxa bem o maxilar. Por quê? Porque o Konjunktiv 2, eu me tornaria, que é aquela irrealidade, ele vai ser o pretéritum com o umlaut, igualzinho, ó. Ich würde, du würdest, er würde. Ó, é só colocar o umlaut que vai ficar igualzinho. Vamos ver? Aqui só para vocês não se atrapalharem eu vou tirar. E vamos dar uma olhada, aqui ao lado vai ficar exatamente isso. Então se eu me tornasse, wenn ich würde, du würdest, er würde. Wir würden, ihr würdet, sie würden. E aqui a gente tem que tomar cuidado com biquinho ou relaxou do pretérito, que senão vai confundir. Vamos só fazer um treino? Ich wurde, isso, pretérito, relaxado. Ich würde, conjuntivo e realidade. E também temos a forma do perfect. Ist geworden, ele se tornou. Isso, o auxiliar do verbo é o verbo sein. Ok? Então, como vão ficar aquelas frases de processo que a gente acabou de ver? No perfect e no pretéritum. Então, a gente tinha aqui, ich werde Arzt, ich werde reich, vou ficar rico. Ele ficou rico, wurde reich. Ou ist reich geworden. A gente tem essas duas opções. Wird Vater, ele vai se tornar pai. Ele se tornou, wurde Vater. Ist Vater geworden. Ok, qual outro significado que a gente pode ter do werden é a voz passiva. Então a gente tem aqui a voz ativa, a gente vê quem está fazendo a ação, é o carinha ali, o mecânico. Der Mechaniker montiert den Motor. Uma frase onde tem um ator, mecânico monta o motor. Na voz passiva nós não vemos, a ênfase não é para quem está montando, é na ação em si. Der Motor wird montiert. Então o motor está sendo montado. Como que a gente faz isso? Com o werden. Então a gente tem ali o werden na segunda posição e o montiert, que é o perfect do montieren, na última posição.
é montado. Não se esqueça, eu vou fazer vídeos falando exatamente caso a caso sobre tudo isso. Porém, o passive a gente também tem com o verbo modal. Ja? Por exemplo, o passive mit Modalverben. Hier muss Lärmschutz getragen werden. Aqui precisa ser usado proteção de barulho. Então, como é que vai ficar essa ideia do precisa ser usado? O modal vai ocupar a segunda posição. Hier muss Lärmschutz, proteção, getragen werden. Então, a gente vai ter aqui o Partizip Perfekt, getragen, e o werden no infinitivo. Olha só! Vocês já viram várias dessas formas, né? A gente não pode esquecer que orações na passiva também podem acontecer no passado. Então, será montado como foi montado. A gente tem as duas opções. Como aqui o caso, der Kölner Dom wurde von 1248 bis 1880 gebaut. Então, a Catedral de Köln foi montado. Como é que a gente vai analisar isso? A gente tem então aqui o pretéritum do passive. O verbo que era o werden vira wurde, que é aqui a segunda posição mostrada nessa tabelinha. Der Kölner Dom wurde gebaut. E a última forma vai ser o Partizip Perfekt. A gente tem a segunda frase aqui. Er ist über 600 Jahre lang gebaut worden. Então, a gente tem o passive do perfect. Também dá para fazer. Como que vai fazer esse perfect? Lembra que o perfect do werden é ist geworden? A gente tem lá isso lá. Ist. Eita, professora, cadê o GE? Exatamente. Das Partizip von werden für das Passiv hat kein GE. Então, aqui ele vai perder esse GE do geworden. Então, ao invés de falar ist gebaut geworden, vai falar ist gebaut worden. Exatamente. Então, foi montado, construído. A terceira frase. Im 20. Jahrhundert musste er renoviert werden. Aqui é o passive do pretéritum com modalverbo. Então, essas frases da passiva com modal também existem no passado. Precisou ser renovado. Então, esse precisou está onde? No musste. Posição 2 é ocupada pelo modal no pretéritum. Ser renovado, cadê o ser? É o werden. Aqui ele adquire outro significado. E o renovado está no renoviert. Só que o werden vai finalizar a frase com a posição no final. Então, mais uma vez, er musste, ele precisou ser renovado. Er musste renoviert werden. Partizip Perfekt, renoviert, e o werden no infinitivo. Ah, professora, então era isso que eu ficava vendo e não estava entendendo o que se passava? Sim. A gente também tem o Futur 1. Sim, o werden também aparece aqui como auxiliar. Olha como ele pipoca em várias áreas. Eu falo sempre que o werden é um verbo meio que total flex. Então, im kommenden Jahr werden die Schulen mehr Geld bekommen. No ano que vai vir, as escolas vão receber mais dinheiro. Não confundindo, quem sabe inglês, esse bekommen não tem nada a ver com transformar-se, assim vão receber. Então, a gente tem aqui o auxiliar, é o werden, na segunda posição, bekommen, vão receber. Ele aparece fazendo o Futur 1. Né? Aquele Futur 1 com a ideia de futuro. E também tem o Futur 1 com a ideia de Vermutung, hipótese. A gente está vendo aqui a mulherzinha e tem aqui a frase, sie wird wohl viel Geld haben. Ela deve ter bastante dinheiro. Então, aqui o wird ocupa esse significado de ela deve, junto com essa palavrinha wohl. A gente não pode esquecer que isso aqui faz a diferença. Quais palavrinhas vão vir junto do werden, trazendo essa ideia de hipótese? É o wohl, é o vielleicht, é o wahrscheinlich. Sie wird vielleicht viel Geld haben. Sie wird wahrscheinlich viel Geld haben. Então, eles vão auxiliar nessa ideia de hipótese. Tirando isso, a gente também tem uma condição irreal, eine irreale Bedingung, ja, que vem com o Konjunktiv 2. Wenn ich reich wäre, würde ich um die Welt reisen. Se eu fosse rico, eu iria viajar pelo mundo. Então aqui a gente vê o verbo werden vindo com a conjugação do Konjunktiv 2.
Ja? Então, para vocês verem quanta coisa o verbo werden abarca, e a gente precisa conhecer, que senão vocês ficam perdidos mesmo, e vocês têm toda a razão de ficarem perdidos. Se a gente tem uma hora que vocês vão aprendendo tudo de formas diferentes e espaçadas, mas tem uma hora que a gente tem que colocar tudo na mesma panela para vocês verem, ah, é verdade, essas são as diferenças, era por isso que eu estava ficando meio perdido, ok? Novos vídeos virão para a gente tratar de cada caso, parte a parte. É isso aí, um beijo, bis dann.